Na aula de hoje, vamos abordar um pouquinho sobre o currículo como criador de oportunidades. Nós estamos falando já há algum tempo no mercado de trabalho aí, que hoje está quase que o emprego desaparecendo, né? Em modos gerais, não tem muitos empregos, porém há grandes oportunidades. O que eu quero dizer quando não tem empregos, né? Eu quero dizer o seguinte, as empresas estão apostando cada vez mais em profissionais que chegam com uma ideia e apresentam para elas, do que elas mesmo, né, as próprias empresas, parando e pensando, puxa, eu vou abrir uma nova área e vou buscar um novo profissional para esta área. Então a aula de hoje vai ser destinada a um pouquinho, né, a um pouquinho de conhecimento, um pouquinho focado nessa questão de como você pode desenvolver um currículo para ele criar ou até mesmo abrir aí uma oportunidade para você, né? Seja na empresa que você já está ou seja em uma outra empresa que você busca aí trabalhar, tá bom? Então, o que eu posso orientar para vocês que quando você for escrever o seu currículo, você deve ter sempre em mente, né, que ele pode ser aí um criador de oportunidades dentro da área a qual você está querendo atuar ou está querendo trabalhar. Nesse sentido, podemos dizer que o que você pensa em escrever, ele precisa estar coerente com o que você quer, né? A forma que você escreve precisa estar coerente com o que você quer. Você precisa identificar as necessidades e exigências do mercado atual, né? Ou o mercado que você pensa em trabalhar. E principalmente deve estar de acordo com as expectativas de um possível leitor, de acordo com as expectativas da empresa, que ela busca um profissional ou alguém ao cargo, né, que ela está querendo atuar. Em muitos casos, como eu já falei agora há pouco, não tem um cargo específico. Vai do profissional fazer uma sugestão, vai do profissional fazer uma colocação, colocar uma ideia para essa empresa que ela venha a desenvolver esse tipo de trabalho. Você quer ver um exemplo? Tem uma empresa aqui perto de Curitiba, não vou citar o nome, né, é uma região metropolitana. Essa empresa fica na região de Pinhais, tá? Uma cidade de Pinhais, colada aqui com Curitiba. E essa empresa é uma empresa de brindes, tá? Essa empresa de brindes, ela até então vendia brindes com representantes na rua. Tinha aí 4 ou 5 vendedores visitando aqui as empresas aqui de Curitiba. E também tinha mais ou menos umas 3 ou 4 pessoas trabalhando internamente como telemarketing, né? O que essas meninas faziam? Atendiam as solicitações de todo o Brasil quando alguém ligava para a empresa solicitando algum tipo de trabalho, né? E elas faziam um trabalho de telemarketing, tanto receptivo quanto também o ativo, né? Eles dividiam lá os estados tal, bem, e a forma de abordagem, a forma de trabalho. E um colega meu que trabalha com designer, ele na verdade trabalha não só com designer, mas trabalha com a otimização de buscadores, trabalha também com marketing digital. Ele olhou para essa empresa, ele estava precisando trabalhar, ele tinha um conhecimento bem específico em criação de sites, otimização de busca, trabalhos na área de web, e foi até essa empresa e sugeriu, né, uma melhoria no site dessa empresa. Ele fez uma sugestão de melhoria no site dessa empresa com foco em vendas online, com foco em vender o produto através da internet, ou seja, com foco de pegar a internet e ser mais um gerador de venda para o produto deles. Hoje, para você ter uma ideia, mais de 60% das vendas são de acordo com as campanhas via web que esse meu colega acaba fazendo para essa empresa. Só para você ter uma ideia que uma ideia, né, sugerida de um profissional de fora trouxe um faturamento bem maior, né, isso já tem mais de 3 anos, trouxe um faturamento bem maior do que a empresa já estava fazendo hoje. Veja, a empresa procurou esse profissional no mercado? Não procurou. Mas esse profissional, como você, ele teve a ideia, teve o conhecimento e foi até essa empresa e acabou sugerindo esse tipo de trabalho. Então é isso que nós estamos tentando mostrar para vocês. É nesse sentido que quando eu falo para vocês que o emprego praticamente acabou, vocês devem imaginar, não há empresas procurando profissionais para fazer trabalhos específicos, mas há grandes oportunidades no mercado de trabalho, que vocês podem chegar para uma empresa e fazer
uma oferta, oferecer um trabalho. Em muitos casos, né, nesse caso do meu colega, essa não foi a primeira empresa que ele abordou. Acho que foi a 7ª, 8ª empresa, de diversos segmentos. Mas essa empresa foi a que aceitou. Então, se você tem uma ideia, se trabalha com sites, trabalha com busca, faça isso também. Busque empresas no setor que você consegue colaborar, né? A palavrinha mágica, colaborar nas vendas dos produtos dessa empresa de alguma forma. E assim você acaba ficando também empregado, você acaba entrando aí para o mercado, certo? Nesse caso que eu falei para vocês, esse meu colega, além de ele dar a ideia, além de ele mandar o currículo, ele sugeriu a ideia, e essa ideia veio através de um chamado de carta de apresentação. Ou seja, não só a apresentação sua como pessoa, mas também a apresentação da ideia. Mas atenção, cuidado nessa questão de apresentação da ideia, tá? Joga a ideia por alto, porque você nunca sabe como é que a empresa vai receber isso. Uma dessa ela recebe muito bem a tua ideia, fica com a tua ideia e acaba não contratando você. Então muita atenção, muito cuidado na questão de apresentação da ideia que você tem para uma empresa específica, certo? Então esse meu colega, ele fez o quê? Fez uma carta de apresentação, escreveu quem ele era, escreveu quais eram as capacidades que ele tinha de acordo com a internet, de acordo com a otimização, e aí ele solicitou uma reunião, solicitou uma, me recebam que eu quero falar pessoalmente sobre um produto específico que vocês podem aumentar aí as suas vendas. Veja que as palavrinhas mágicas, né? Coerente, identificação, exigências do mercado, expectativas do possível leitor, elas são todas abordadas nesta carta de apresentação. Elas são colocadas, porém não são ditas, né? O que é realmente a ideia, porque aí acaba, né? Você coloca a ideia logo de cara, acaba com toda a surpresa ou com toda a questão de eles aceitarem ou não, ou deles podem falar, não, nós já pensamos nisso e já estamos fazendo isso, estamos no processo final e tudo mais. E na verdade isso é uma grande mentira, né? Na verdade eles só querem pegar realmente a tua ideia, por melhor que ela seja, e ficar com eles. Então, nesse caso, esse meu colega mandou uma carta de apresentação falando dele e falando da ideia dele, ou seja, alguns itens, não a ideia exatamente como ela deveria ser, tá? Cuidado com isso, mais uma vez, peço bastante cuidado com essa questão de apresentação da ideia em si, contando ela, todos os projetos, mas a apresentação de como, apresentação ou colocação que você gostaria de colaborar para aumentar o faturamento da empresa e você tem um caminho para isso, tá? Bastante cuidado com isso. Então esse meu colega, ele fez essa carta, né, que é um dos caminhos que você pode usar a carta de apresentação, tá? Uma outra forma que você pode usar a carta de apresentação é quando você for indicado por alguém para uma posição específica. Alguém dentro da empresa indica você para fazer esse tipo de trabalho, tá? Geralmente essa indicação pode ser de dentro da própria empresa, ou seja, mudança de área, né? Você está numa área e acaba sendo indicado para uma outra área, talvez estão abrindo, aumentando e tudo mais. E você também tem a possibilidade de indicar alguém que você conhece de fora, que pode aí chegar e somar com você este trabalho que você vai desenvolver. Esta carta de apresentação ela também pode ser usada, né, quando você recebe algum tipo de informação que a empresa está melhorando, está aumentando, algum tipo de mudança, algum tipo de ampliação da própria empresa. Como eu falei agora há pouco, você foi direcionado para uma área, você indica um profissional para trabalhar junto com você, e esse profissional que vem trabalhar com você traz uma carta de apresentação para o seu superior, ou seja, eu tenho esse conhecimento específico, eu sei o que vocês estão precisando e eu posso colaborar com isso, né? Claro que a carta de apresentação não chega para você, não é para você, porque você conhece a pessoa que você está indicando. Essa carta de apresentação é para o chefe, né? Digamos assim, que seria de vocês dois, tá? Uma outra forma que pode ser usada uma carta de apresentação é quando você responde aí algum anúncio dirigido, algum anúncio de jornal, anúncio que você viu na internet, algum anúncio específico solicitando alguma coisa. Eu coloquei, na verdade, um que eu peguei na internet, né, que é mais uma piadinha que o pessoal acaba mandando por aí, mas eu achei até bacana colocar aqui na nossa aula, como esse anúncio, provavelmente você já deve ter visto, né, esse anúncio de degustador de cerveja. Então, quando você vai responder esse anúncio, você pode colocar aí uma carta de apresentação dizendo que você sabe
o que eles estão pedindo e vocês conhecem bastante do que eles querem, tá? Uma outra forma é quando você envia o currículo para um profissional cujo você já tem o nome. Ou seja, eu trabalho numa empresa X, né? Vamos supor a empresa Luciano Augusto, e um de vocês quer um emprego aqui na nossa empresa, nessa maravilhosa empresa que nós trabalhamos, que é o Luciano Augusto, e você tem o nome, né? Nome do proprietário da empresa, que é o Luciano Augusto. Então você já tem o nome, você já pode direcionar a carta diretamente a ele, né? Fica uma carta mais personalizada, uma carta mais direta, né? Com isso parece que você elimina todas as coisas dos lados que acabam atrapalhando. Você direciona aí a sua carta especificamente para essa pessoa que vai ler o seu currículo. Você pode observar que em todos os casos a utilização da chamada carta de apresentação ela está servindo como abertura, né? Ela serve como abertura da apresentação do currículo, certo? Então, o que nós temos aí nesta carta de apresentação? Como que ela abre, né? Quais são os assuntos abordados que se deve colocar na carta de apresentação? Eu coloquei alguns assuntos para vocês, eu até quero ler junto com vocês, que são mais ou menos 4 ou 5 itens que são importantíssimos que você coloque aí na carta de apresentação. Que é o quê? É a abertura do assunto, ou seja, por qual motivo você está entrando em contato com aquela empresa, ou indicação, ou uma nova ideia, alguma coisa nesse sentido, tá? A possibilidade de você ser aproveitado na empresa em função de um determinado fato, alguma coisa específica, ou seja, estou com uma ideia de ir para o site, estou vendo que vocês não têm, eu tenho conhecimento e qualidade e posso desenvolver isso para vocês, né? Um exemplo, digamos assim. A demonstração de seu interesse quanto à empresa e a provável vaga, se tiver uma vaga em aberto, se for um anúncio específico, demonstra que você tem interesse, né? Essa vaga em aberto. E também as informações sobre o currículo, né? Que seguem em anexo, que geralmente a gente coloca em anexo, tá? Sem repetição de dados, ou seja, não coloque as mesmas informações no corpo do e-mail ou na carta de apresentação e também na questão do currículo. E, muito importante, a conclusão de tudo isso é a sua despedida. Tipo, muito obrigado pela oportunidade, aguardo um contato da empresa ou do responsável pela área, e está aqui meu nome, meu telefone, meu e-mail, meu blog, e assim por diante. Sempre deixe mais do que uma forma de contato. Ou seja, se você fez um contato via e-mail, com certeza o e-mail ele vai ter na caixa dele. Porém, não tem o seu telefone, não tem uma outra coisa, que tem alguns profissionais que preferem fazer uma ligação, ou passar por uma outra secretária, fazer um contato com você, e está ali todos os seus e-mails, todos os seus contatos para essa empresa fazer um contato, certo? Uma outra coisa importante, no corpo do e-mail você não precisa escrever abertura do assunto, e escreve a abertura do assunto. A possibilidade de me aproveitar na empresa, né? Sabe que não deve escrever isso. Você escreve baseado nisso, porém, como se fosse um parágrafo ou dois, como se fosse aí uma conversa com alguém. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês e até a próxima aula.